Viver nada mais é do que sentir. E sentir é estar aberto para sofrer. Durante nossa jornada pela vida, aprendemos, desde crianças, que a vida tem altos e baixos. Às vezes, nos alegramos e comemoramos pelas vitórias que conquistamos. Em outros momentos, nos deparamos com decepções que nos colocam para baixo. O fim de uma amizade, a morte de uma pessoa querida ou, até mesmo, a monotonia. As emoções fluem como uma correnteza, ininterrupta, por nosso ser, enquanto somos levados, muitas vezes contra nossa própria vontade, a interpretar, explorar e absorver o que for possível de cada emoção naquela situação. Porém, é nesse fluxo emocional, nas ondulações da vida, nas inesperadas situações da existência, em que encontramos inspirações e estímulos que nos levam a imaginar e inventar coisas novas. Criar é um ato genuinamente humano. A inventividade não é um dom, mas uma habilidade que podemos desenvolver com o incentivo e as influências, você as considere certas ou não, são através delas que novas ideias surgem e que somos levados a trilhar novos caminhos que, antes, talvez não estivessem abertos ou não fossem facilmente acessíveis. Porém, entre todas essas palavras, os sentimentos são o pivô para tudo. E, entre todos esses sentimentos, há um em especial que boa parte de nós busca evitar ao máximo. O filósofo Spinoza, quando questionado sobre o que é a vida, nos diz que ela se resume aos encontros que acontecem no mundo. E esses encontros se dividem entre duas categorias, alegres e tristes. Nessa gangorra de encontros, a tristeza é a parte do pêndulo que mais evitamos. Ele é aquilo que justamente a sociedade está constantemente tentando nos fazer evitar ou fugir ao máximo. Somos bombardeados diariamente com doses de dopamina, nos viciando cada vez mais em sensações de prazeres rápidos que possam nos tirar da monotonia da vida, da realidade, das dores, das coisas que podem nos entristecer. Quando, inevitavelmente, nos deparamos com a tristeza, muitos de nós são levados a uma angústia tremenda, um terror, muitas vezes ilógico, que nos fragiliza e coloca todos os sinais de perigo em alerta, e nos coloca em um estado de apatia e melancolia que nos paralisa. Porém, talvez, e apenas talvez, seja a hora de olharmos para a tristeza sob uma perspectiva diferente. Ao invés de encará-la como um entrave, talvez devêssemos encará-la como combustível. Mas, o que é a tristeza? A filosofia tem diversas abordagens sobre esse tema. Para Aristóteles, os sentimentos e emoções são movimentos da alma, acompanhados sempre de algum grau de sofrimento ou prazer. A tristeza é algo intrínseco à nossa existência. Para Sigmund Freud, o considerado pai da psicanálise, ele nos mostra que a tristeza é uma emoção ligada ao luto. Luto este não necessariamente da morte de um indivíduo, mas da perda e do desejo não realizado. Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, aborda a tristeza em relação à liberdade e autenticidade, um estado emocional que conflita com a natureza finita e contraditória da existência humana. Albert Camus, outro filósofo existencialista, traz a tristeza como relação ao absurdo da vida, uma resposta natural ao reconhecimento de que buscamos significado em um universo indiferente em sentido. Mas, temos então o filósofo Fabiano de Abreu, que conceitualiza esse sentimento tão conflitante de outra forma. A tristeza está mais relacionada ao interior em oposição aos sentimentos de felicidade ou euforia que extravasam para o exterior. A tristeza é um sentimento maduro no sentido em que não representa uma reação instantânea a um estímulo. É antes um sentimento que se constrói a partir de um ponto e é alimentado com recordações, com memórias, com análise constante das nossas vivências mais negativas, com perdas e sentimentos de impotência. Pode parecer estranho, mas se olharmos de certa forma, a tristeza pode ser a motivação perfeita para aquilo que é mais genuinamente humano, a criatividade. De maneira curiosa, o filósofo e escritor Fabiano de Abreu lançou ao mundo a teoria sobre o lado positivo da tristeza, como um degrau que nos leva para mais perto do processo criativo. Não é difícil ver as inspirações para isso. Goethe, Álvaro de Azevedo, Missé e outros, identificados no ultrarromantismo e no chamado mal do século, eram conhecidos até os dias de hoje pelo forte pessimismo que inspirou suas obras, pela melancolia difusa, pela tristeza, pelo culto ao mistério,
A inquietude mórbida e o desencanto enfeice ao cotidiano. É possível que uma forte energia de criação desperte em resposta às emoções negativas, como se nossa mente se torne mais aberta a estímulos, a se aprofundar nos sentimentos. A tristeza se torna um terreno fértil para a criatividade. Talvez isso seja uma forma de nosso subconsciente se defender das dores causadas pela tristeza e encontrar uma forma, um meio, uma solução, para se libertar da morbidez. É nesse ponto em que devemos parar por um instante e analisar as raízes das nossas tristezas. Ao fazer isso, analisamos o nosso próprio interior, num exercício de autoconhecimento. Como diz o filósofo, a tristeza interna é nossa, é própria. A tristeza provavelmente fará com que nos conheçamos melhor e mais profundamente, e por essa razão é o caminho de abertura para nosso lado mais criativo. Não é fácil lidar com nossas dores, com aquilo que nos causa tristeza. Ela pode vir de algo simples e banal, bem como de algo grande e complexo. Porém, mesmo diante de tamanha dificuldade, espero que você possa se abrir à criatividade que a tristeza lhe trará. Criatividade essa não para sofrer, mas para aprender mais sobre si e encontrar uma forma de lidar com ela e seguir em frente com a vida. Não evite o choro, não o prenda. Não há razão para não chorar, e está tudo bem. Porque as lágrimas caem como resposta ao fato de que sentimos. E, se sentimos, estamos vivos. E que bom estarmos vivos. Que as lágrimas sirvam para regar a terra de sua mente, e nela possa o adubo da tristeza fazer florescer a criatividade para seguir em frente. Não esqueça de curtir, comentar abaixo o que você achou e compartilhar para seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, e até a próxima.